Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando então as completas com o sinal da cruz, com 3 anos de indulgência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pequeno exorcismo de São Miguel com 3 anos de indulgência. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo com 300 dias de indulgência. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente, e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. E aqui então nós começamos as completas com vinde a Deus com 500 dias de indulgência. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, do capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistirem fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos o ato penitencial com indulgência parcial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Vamos então para as leituras que estão no livrão, página 236, antífona. As misericórdias do Senhor sejam o assunto dos seus louvores,
Salmo 106, versículos 15 a 20. As misericórdias do Senhor sejam o assunto dos seus louvores. Ele seja bendito pelas maravilhas que fez em favor dos filhos dos homens. Porque ele arrombou as portas de bronze e quebrou os ferrolhos de ferro. Ele os tirou do caminho da sua iniquidade, porque por causa das suas injustiças tinham eles sido humilhados. A sua alma tinha horror a toda a casta de manjares, e eles estavam chegando às portas da morte. E eles, no meio das suas aflições, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas necessidades. Ele mandou a sua palavra e os sarou e os livrou da morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. As misericórdias do Senhor sejam o assunto dos seus louvores. Meus irmãos e minhas irmãs, uma santa da nossa igreja, numa profecia reconhecida pela Santa Igreja, diz que o número de convertidos será tal, quando chegar o fim dos tempos, que os escolhidos, os eleitos, vão se espantar. Sim, meus irmãos, porque o Senhor vai permitir o grande castigo da terra, para desse castigo imenso, enorme, e ainda assim tirar um bem maior, que é a conversão de muitos. Então, demos graças e glória a Deus desde já por isso, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor também vai nos dar a oportunidade para que a gente se converta ainda mais durante toda a tribulação. Não reclame nem por um momento, passe altivamente por todas as situações que vão aparecer na sua vida. Não reclame, não se lastime, já vá começando desde já. Comece desde já, não ficar reclamando. Hoje até a professora Milene estava comentando, assim, a gente quanto mais reclama parece que aumenta a dor, é melhor não reclamar, é melhor só aceitar e oferecer ao Senhor, porque aí o Senhor são méritos que a gente oferece ao Senhor pela conversão dos pecadores pelas almas do purgatório, ao invés de a gente ficar reclamando. A pessoa que fica reclamando muito de dor, a pessoa simplesmente ela está deixando de transformar isso em mérito, e ao invés disso ela simplesmente está muitas vezes aí, muita gente faz isso, você sabe disso, né? Tem gente que não, mas tem muita gente que fica reclamando de dor para se fazer de dozinho por aí, para se fazer de vitimista, né? Que gosta de chamar a atenção, né? Às vezes nem tá com dor nada, só fica, ou só um pouquinho, já começa aquele teatro barato, né? Aquela coisa horrível, né? Claro, é claro que eu não estou dizendo para você sofra em silêncio, não é isso que eu estou falando. É claro que as pessoas que estão em volta precisam saber o que está acontecendo para cuidar de você. É claro que você não vai no médico, dá um remédio aí, porque não, eu não tenho dor, só me dá um remédio, eu não vou falar mais nada. Claro que aí é ridículo, né, gente? Aí já é estupidez, parece aqueles quadros humorísticos pobres e baratos, daquela coisa horrível que a gente faz na TV aberta, né? E na TV fechada eu não sei, que eu não assisto mesmo, então deve ser a mesma coisa. Então, é assim, claro que não é isso é exagero, você tem que comunicar, é claro, mas a pessoa que fica o tempo todo reclamando, o dia inteiro passa reclamando, acaba realmente aumentando até mais a dor, a pessoa passa a viver em função da dor, né? E devia viver em função da oração. Então, é dizer, comentar com a pessoa que está perto de você, puxa, eu estou com uma dor nas costas hoje, né? De repente já vai, já faz um chá lá, toma um remédio, passa, tem um motorzinho que a pessoa faz massagem, não sei se você já viu, isso é antigo já, que vendia, né, nas lojas aí, agora vende na internet, faz uma massaginha assim, passa nas costas da pessoa, que lá é uma beleza para tirar a dor das costas, é um motorzinho desse tamanhozinho assim, né? E a pessoa passa, né? Então é uma coisa que você precisa se expressar, claro, mas eu estou falando desses reclamões, né, dessa turma que parece que fica até feliz quando tem dor, e se não tiver dor inventa uma só para poder ter assunto, né, e poder ficar, que dor, uma coisa horrível, né. Então, isso aí, se a pessoa realmente está com dor, reclamar demais até aumenta a dor e tira o mérito da pessoa que realmente estava ali sofrendo. Então, comunicar, hoje eu estou com dor nas costas, mas não é de 5 em 5 minutos eu estou com dor. Aí é chato, né? Aí é assim, a pessoa aborrece e ainda se aborrece, né? Então existe um limite para a comunicação, que estou com dor, e existe um limite aí para a pessoa ficar exagerando. Então tudo isso dizendo para você não ficar reclamando quando vier os 3 dias de escuridão. Aliás, antes, quando vier aí a grande tribulação, a grande perseguição, não fique o tempo todo reclamando, se desesperando, não, se alegre. Professor, eu vou me alegrar, estão me perseguindo, porque querem minha cabeça aí, eu vou me alegrar, se alegre, porque significa que agora sim, quanto mais isso acontece, quanto pior fica, melhor é.
Melhor é porque os 3 dias de escuridão estão chegando e é o fim dessas pessoas. Essas pessoas que perseguem você não estarão aqui depois dos 3 dias de escuridão. No 4º dia, elas não estarão presentes, elas já eram. Vão estar no inferno, que é o lugar que elas merecem. Ou se convertem antes, é uma das duas coisas. Mas se não se converterem ou já são convertidas ao mal, bom, o fim delas está próximo. Nós vamos atravessar aí, vamos para o 4º dia depois dos 3 dias de escuridão, não vai ser fácil, a gente sabe que lá fora vai ser tudo destruído e com a graça de Deus nós também vamos suplantar. Aí depois dos 3 dias de escuridão se alegre mais ainda, agora Jesus está voltando, graças a Deus, glória a Deus. Então vamos acostumar a dar glória a Deus o dia inteiro, vamos acostumar a dar glória a Deus nas coisas boas, porque quando acontecem as coisas boas foi sorte. Nossa, que sorte, né? Me dei bem, e outras coisas, não dá glória a Deus. E nas coisas ruins também não dá glória a Deus. É capaz de reclamar, é capaz de blasfemar contra Deus. Muita gente é assim, né? Mas não capaz de dar glória a Deus nos bons e nos maus momentos, muito menos se ajoelhar. Tem gente que modernamente, ao invés de a dor servir, o contratempo, a perseguição, aí as vicissitudes da vida servirem para converter a pessoa para ir na frente do altar da igreja doméstica e pedir perdão a Deus pelos pecados e pedir ajuda, ao contrário, fica blasfemando contra Deus, que Deus isso, Deus aquilo, como assim faz isso comigo, eu não merecia, e ainda se indispõe contra Deus. Acabou de piorar a situação, que já era ruim, ficou totalmente pior agora, né? Porque se afastou mais ainda de Deus, e é isso mesmo que os demônios querem, para poder catar a pessoa, arrastar a alma para o inferno mais fácil. E a pessoa, ao invés de simplesmente se segurar nas mãos de Deus, né? Segura na mão de Deus e vai, não é isso? Tem aquela música lá, então em vez de segurar na mão de Deus forte e não soltar, corre para o abraço com os demônios. Fim do mundo, né? Coisa absurda. Então vamos aprender a viver a espiritualidade, vamos aprender a ser cristãos de verdade. Por isso a Santa Igreja nos ensina tanta coisa boa para a gente poder vencer esses momentos terríveis da nossa vida. Então demos louvores ao Senhor, porque muitas conversões vão acontecer no meio de tudo que está vindo por aí, de ruim, que vai atingir a gente também, né? Mas muita gente vai se converter. Vai ser, assim, um momento de salvação de almas muito grande mesmo. Por isso, então, por todo o sofrimento que nós ainda vamos passar, toda dor, toda perseguição, toda doença, toda fome, por tudo que ainda nós vamos passar, toda privação e provação, glória a Deus, porque só é mais e mais e mais sinais de que está acabando e o Senhor está voltando. E apressemos, então, o passo da nossa conversão, para não chegarmos atrasados, né? Feito aquelas 10 virgens, as 5 loucas que não levaram azeite, não estavam preparadas, passa o noivo, quando elas chegam, o noivo diz, não abre a porta e diz, não vos conheço. Fim de conversa, ficam lá fora, onde haverá choro e ranger de dentes, como diz Jesus. Então não vamos ser como as loucas, vamos ser como as prudentes que levaram azeite a mais, ou seja, aquelas que se prepararam, elas se prepararam para qualquer situação. Se o noivo atrasasse, elas tinham ali o azeite extra para poder alimentar as lâmpadas. E nós também precisamos ser prudentes. O noivo não vai se atrasar, gente. Dessa vez ele não está atrasado e não vai se atrasar. Isso aqui está com o tempo contado já. Então vamos nos preparar. Muita oração, muita reparação, muito rezar pelas almas dos pecadores, rezar pelas almas do purgatório, muito jejum, penitência, muita oração e fazer obras de caridade que a gente puder. E também ao mesmo tempo não se esquecer das obras pelas almas do purgatório e também de evangelização. A nossa missão de evangelização é importantíssima. Não esquecer de nada disso. Vamos trabalhar para o Senhor, buscar as coisas do alto. O mais aqui embaixo está sendo destruído e vai ser destruído até não sobrar nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fazendo uma adaptação da frase de Jesus, né? Buscar primeiro as coisas do alto, mais será acrescentado. Mas nesses tempos que nós estamos, buscar as coisas do alto, porque aqui embaixo vai ser tudo destruído, não vai sobrar nada. Vai ficar buscando o que aqui embaixo? Né? Então, a gente faz o que o Senhor manda fazer até o ponto que Ele manda. Depois a gente sabe que vai ser. Agora, calma, que você está aí, de repente você chegou mais agora, nunca pegou essa conversa antes, as revelações antes, as propriedades, as casas e criações dos escolhidos, daqueles que são fiéis a Deus, serão todas preservadas. Pode ficar tranquilo. Eu tenho para mim que quando terminar os 3 dias de escuridão, nós vamos sair daqui e abrir a porta lá fora, vai ser terrível. Mas a capela da Sagrada Face, o Senhor há de preservar. O templo do Senhor, com certeza Ele há de preservar, onde Ele é honrado e adorado, com certeza, e onde procuramos ser fiéis a Ele todos os dias.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 22 a 26. Foge das paixões da juventude e busque a justiça, a fé, a esperança, a caridade e paz com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Evita igualmente questões tolas e vazias e que não servem para a instrução, sabendo que produzem contendas, porque não convém que o servo do Senhor se ponha a altercar, discutir, polemizar, mas que seja manso para com todos, capaz de instruir, sendo paciente, que corrija com mansidão aos que resistem à verdade, na esperança de que poderá Deus algum dia dar-lhes o dom da penitência para lhes fazer conhecer a verdade, e recuperando o bom senso saiam dos laços do diabo em que estão cativos à sua vontade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, foge das paixões da juventude, busque justiça, fé, esperança, caridade e paz com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Está entendendo a importância da família Sagrada Face de Tours? Família Sagrada Face de Tours, a nossa paróquia é uma arca de Noé, a nossa paróquia é uma comunidade virtual de pessoas que o Senhor escolheu, foi juntando de vários lugares do Brasil e também do mundo, foi juntando-nos para que juntos nós adoremos, louvemos o Senhor e sejamos salvos e levemos a Igreja Católica Apostólica Romana à frente. Onde o clero apostatou, onde não quiseram saber do Cristo, bom, nós queremos saber, era Ele que nós estávamos o tempo todo querendo servir e procurando. E agora o Senhor então nos achou e Ele veio às nossas casas, às igrejas domésticas. Nós continuamos a ser católicos apostólicos romanos da igreja de 2000 anos. Eles é que não são mais, porque não seguem a Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagradas Escrituras, porque simplesmente preferiram deuses pagãos a Cristo. Então, numa situação dessa, eles simplesmente apostataram, eles simplesmente renunciaram, não quiseram o Senhor, em vez de renunciar ao diabo, renunciaram ao Senhor. É o que eu falo, eu vou morrer, não vou entender como é que pode uma coisa dessa, mas foi o que foi o que aconteceu, foi assim que foi. Então, a gente não cabe a nós querer entender a psicologia, porque o que passa na cabeça de uma pessoa assim, não. Cabe a nós cuidar da nossa salvação, estarmos juntos, então, unidos entre nós, já que o Senhor nos uniu, porque não fui eu que chamei vocês. Se eu tivesse esse poder, se eu tivesse, né? Mas o Senhor não deu esse poder. O Senhor me usa como instrumento. Ficam os vídeos na internet, as pessoas assistem, e aí, então, se elas estão prontas, o Senhor mostra, abre os olhos. Muitas vezes a pessoa não está pronta, muitas vezes ela não quer ouvir, muitas vezes ela fica até doente porque está ouvindo aquilo lá e não aceita, ela entra em parafuso, trava tudo, o computadorzinho da cabeça trava, sabe, tem que reiniciar, né? É isso, tem que dar um reset na cabeça, porque a pessoa aconteceu comigo, acontece com muita gente. Eu levei 2 anos para o Senhor destravar, né? Abrir os olhos e dizer, olha agora, então veja, porque eu simplesmente não aceitava, eu já falei isso várias vezes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos buscar a convivência entre nós, uma convivência saudável, uma família que na verdade não é uma família de sangue, é família no sangue de Cristo, mas não em sangue nosso, é sangue do meu sangue, né? Mas é uma família de Deus, família que Deus reuniu para Ele, para esses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Não fique discutindo com bergoliano, não fique discutindo com gente tentando, aquelas cenas, né? Quantos filmes a gente não assistiu católicos? Se você gostou de assistir filme católico aí, que planta um monte de porcaria na cabeça das pessoas também, diz que é católico, mas né? Filme católico nada, vírgula. Tudo tem coisa embutida no meio para informação errada, para simplesmente acabar com os católicos, né? Mas a gente via aqueles filmes lá, né? O santo no meio daquela arena, aquele monte de gente herege discutindo, e de repente o santo vem e fala de um jeito que todo mundo, e aí ele vence os hereges. Não, teve cenas assim, teve casos assim, mas você não é um desses santos e nem eu. Então para com isso e vamos evangelizar pela internet, sabe? A caravana da evangelização passa e os cães bergolianos ficam latindo, não tem problema, né? A gente continua falando de Deus, ao invés de gastar lá um dia inteiro discutindo com sei lá quem, que você não sabe nem quem é, não sabe se a foto é verdadeira, se o nome é verdadeiro, ao invés disso você continua evangelizando. Eu ia gastar umas 3 horas discutindo com esse indivíduo, para não dizer outras coisas que não ficam bem, mas sabe, não vou fazer isso não.
Vou continuar evangelizando, gastar 3 horas. Vou gastar 3 horas evangelizando. Deixa eu dar uma olhadinha lá na Família Sagrada Face, na página do Facebook, quantas coisas tem mais legais lá, vou baixar, vou compartilhar e vou evangelizar. E se o Senhor me ajudar aqui, me inspirar, vou fazer umas artes também, mostrar para o professor Emílio e vou evangelizar, perder tempo com esse pessoal não, porque o nosso foco não são eles. Nosso foco, eles você não vai convencer, entenda. Eles você não vai convencer, eles sempre têm argumento. E quando não tiver mais argumento, você é feio, você é gorda, você é horroroso, você é burro. Parece aquelas crianças ranhentas do fundo de sala de aula lá de primeira série, né? Repetente, que só fala abobrinha, não tem argumento, aí a pessoa passa para ofensa pessoal. É sempre assim. A gente está acostumado já a ver isso aí, o esquema é sempre o mesmo. Então, a grande questão é essa, não entra em polêmica com gente assim. E se você vê que é uma pessoa, assim, mais pessoalmente é mais fácil de você ver, porque pela internet eles ainda dublam. Eu estava com uma dúvida, e começa a fazer perguntinha para você para puxar a sua boca, só para tentar pegar alguma coisa que você falou, distorcer e aí começar a descer além em você, na frente de todo mundo ali. O esquema é esse aí, para desacreditar você, entendeu? Então nem entra em conversa. Agora, se é uma pessoa que você está conversando, que você vê que ela está enganada, mas é uma pessoa boa, estou falando pessoalmente, talvez seja mais fácil de ver, é uma pessoa boa e está buscando Cristo de verdade, aí dá uma explicação aqui, outra ali, para tentar mostrar para a pessoa o caminho, é até válido, desde que a pessoa passe a abrir os ouvidos, porque se ela tiver com os ouvidos fechados, não adianta nada. Aí, simplesmente pegar na mão de Deus e rezar pela conversão dos pecadores para que um dia ela se abra a verdade revelada que é nosso Senhor Jesus Cristo o verdadeiro, não esses fakes que eles passam por aí, a imagem fake de um Salvador que tudo pode, tudo convém, tudo bem, já morreu pelos seus pecados mesmo, tá tudo certo, vai e peca, né? Mas vai em paz, né? Vai e peca mais, né? Aquela coisa horrível, né? Eles fazem de uma forma, nas confissões aí que a gente já fez, né? Nossa, aquelas confissões fakes, né? Confi fake, não valeu nada, com coisa nenhuma. Aí você vai na frente do sacrário lá pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados e por uma confissão que não valeu. É uma coisa horrível. Você se sente mal. Se você já passou por isso, você se sente mal. Parece que o rolo compressor passou em cima da gente e ainda deu ré. É uma coisa horrível, porque é desse jeito que eles fazem. Muitos aí, né, fazem desse jeito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente que foi trazido para a igreja verdadeira, nós que fomos trazidos para a verdadeira igreja católica apostólica romana agora nas casas, terminando como começou e cumprindo as profecias reconhecidas pela Santa Igreja, vamos em frente. Perca tempo não perca tempo com discussão, não se altere, não polemize, não discuta, não eleve a voz. Você sabe o que está acontecendo, você sabe para onde você quer ir para o céu. Você tem consciência do que está acontecendo. Então, a gente tem informação aqui todo dia. Você sabe, é pobre da pessoa que não quiser te ouvir. Você foi e deu oportunidade para ela. Se por um acaso alguma coisa tem de bom no coração dela, a sementinha que você semeou vai brotar mais cedo ou mais tarde. Se não tiver nada, vai ficar lá, é apodrecer mesmo, porque não tinha nada, só rocha. Então, coração de pedra, duro de pedra, simplesmente não tem nada para, nem um pedacinho de nada de terra para brotar pelo menos um pouquinho de plantinha, nem isso não tem. Então aí, a parte sua você fez, saia feliz porque você fez sua parte. E se você está sendo xingado e humilhado por causa do nosso Senhor, porque você está falando das profecias da Santa Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, bom, se alegre também. Senão que o Senhor achou que você era digno de ser humilhado pelo nome dele. Tá vendo? Como a lógica de Deus é diferente, a lógica de Deus é totalmente diferente da lógica do mundo. E nós precisamos aprender a viver segundo a lógica de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Porque se for pela lógica do mundo, não tem como, né? Aí, São Paulo já tinha dito isso, que para o mundo a cruz é loucura, para nós é salvação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve Rainha com 5 anos de indulgência. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva.
A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora, meia-noite, tem o terço da Sagrada Face. Temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada. E estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.